Depois de trabalharmos o tema nacionalidade, voltamos agora com a condição jurídica do estrangeiro. Então vimos no bloco anterior a questão da nacionalidade, o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado. Agora vamos nos dedicar um pouco à questão do estrangeiro, ou seja, aquela pessoa que está fora do seu território nacional. Toda pessoa que está fora do seu território nacional, todo ser humano que está fora do seu território nacional, é considerado aí estrangeiros, ou ostenta o status de estrangeiro, ou seja, aquele que está fora do seu território nacional. Basicamente, em relação ao estatuto, em relação ao estrangeiro, a condição jurídica do estrangeiro, vamos dividir aqui em três partes. A entrada do estrangeiro, a permanência do estrangeiro e a saída do estrangeiro. Então, com essas três grandes partes, entrada, permanência e saída, nós iremos aí dar uma visão bem interessante e bem prática para você aí, futuro advogado, ok? Vamos lá, acompanha comigo alguns pontos em relação à entrada do estrangeiro. Bem, antes de falar da entrada, todo ser humano que se ausenta do seu estado, do qual é nacional, assume o status de estrangeiro. Vamos colocar aqui nossa canetinha mágica, assume aí o status de estrangeiro. Segundo a entrada do estrangeiro, Ian Browning fala que um estado pode decidir não admitir estrangeiros, ou pode impor condições à sua entrada. No Brasil, a lei que rege toda essa questão é a Lei 6.815/80, também conhecida como Estatuto do Estrangeiro. Em relação à entrada do estrangeiro, deve-se destacar, ou devemos destacar, que cada estado é livre para criar as suas regras. Cada estado é livre para criar as suas regras sobre a entrada do estrangeiro. Então, existirão estados que colocarão maiores entraves, maiores requisitos, e outros estados que não colocarão tantos requisitos ou tantos entraves. Por exemplo, visto. Estados necessitam vistos para entrar. Indivíduos necessitam visto de um estado para entrar em outro. Outros não necessitam. Então, cada estado é livre, é soberano para determinar as suas regras ou as regras sobre a entrada do estrangeiro no seu território, ok? Vamos lá, acompanha comigo alguns pontos em relação à entrada do estrangeiro. Em relação à entrada do estrangeiro, destacar que, segundo o artigo 2 do Estatuto do Estrangeiro, da Lei 6.815/80, a entrada do estrangeiro e a permanência dele no Brasil está baseada na seguinte filosofia. São 4 pilares: segurança nacional, organização institucional, interesses políticos, socioeconômicos e culturais e defesa do trabalhador nacional. Então, a questão da entrada do estrangeiro, ela estará aí fixada nesses 4 pilares. Principalmente a segurança nacional, a organização institucional e a questão da defesa dos trabalhadores. Ou seja, o Estado ele poderá ter uma maior abertura ou uma menor abertura para a entrada do estrangeiro, a depender dos interesses que esse Estado tenha, principalmente também no Brasil. Ora, atualmente estamos vivendo a questão do programa Mais Médico, ou seja, o Estado está dando mais oportunidade a que estrangeiros de fora venham exercer a medicina aqui dentro. Ou seja, o Estado está facilitando a entrada desses estrangeiros. Então, podemos identificar que o Estado ele poderá variar nessa sua política. É ato soberano do Estado variar nessa sua política de entrada, de abertura de estrangeiros, ou então do fechamento aí desse fluxo de estrangeiros dentro do nosso território nacional, ok? Então, baseado no artigo 2, temos a seguinte filosofia. Vamos lá acompanhar novamente a filosofia do artigo 2 da Lei 6.815. Segurança nacional, organização institucional, interesses políticos, socioeconômicos e culturais e defesa do trabalhador nacional. Esses são os 4 princípios aqui, segue aí princípios básicos, né? Que está baseado aí a filosofia sobre a entrada do estrangeiro no Brasil. Também é interessante lembrar que, como regra geral, o documento do estrangeiro é o passaporte. E o passaporte também, o Estado pode exigir ou não que o estrangeiro tenha um visto de entrada. O que seria um visto de entrada? Seria o quê? O documento, né, do passaporte, né, a credencial para que aquele indivíduo possa penetrar no território nacional. E existem vários tipos de visto. Vamos lá acompanhar comigo alguns detalhes em relação ao visto. Vamos lá, acompanha comigo. O passaporte é o documento oficial de identidade. E o interessante é destacar que o visto não é um direito, porém uma mera cortesia, uma expectativa de direito para a entrada ou estada do estrangeiro.
Por que o visto não é um direito, e sim uma expectativa de direito? Por quê? Porque vamos imaginar que no momento de você solicitar o visto, você leva todos os documentos. Sua situação econômica é bastante favorável. Porém, no momento da viagem, sua situação econômica é bastante desfavorável. Você vai a outro país, por exemplo, no intuito de passar vários dias e não leva um cartão de crédito e não leva dinheiro suficiente para suportar os gastos da sua estância no outro país. Resultado, você irá o quê? Durante esse período, quando você chegar lá, você poderá o quê? Retornar. Mesmo você com visto, o agente de fronteira poderá impedir a sua entrada, porque você não terá meios econômicos suficientes para suportar os gastos durante aí o período que você estará naquele estado estrangeiro. Portanto, o visto é uma mera expectativa e não um direito. O simples fato de ter um visto gera uma expectativa de você entrar no país, mas não gera obrigatoriamente o direito de você ingressar no território nacional, ok? Em razão de N motivos, como falamos agora há pouco. Existem vários tipos de vistos. Visto temporário, visto de trabalho, tem um visto aí, tem um visto de cortesia, um visto diplomático, ok? Vamos aqui trabalhar vamos trabalhar um pouco, destacar um pouco sobre cada um desses tipos de visto. Lembrar que em provas anteriores já caiu também na OAB, questionando-se sobre vistos. Claro que na prova anterior não perguntava especificamente sobre visto, mas o que tinha que ter uma certa atenção era que existia uma mudança do tipo de visto. Então a prova anterior, a banca explorou não tanto cada tipo de visto, mas explorou o fato de o examinando, de você estar atento à mudança do tipo de visto, ok? Então, nesse momento vamos trazer aqui definições, né? Posteriormente traremos outros pontos em relação ao visto, ok? Vamos lá então em relação a definições do visto. Acompanhe comigo aqui os tipos de visto e um pouco sobre cada um deles. Os tipos de visto eles estão no artigo 4º da Lei 6.815/80. Visto de trânsito, visto de turista, temporário, permanente, cortesia, entre outros. Em relação ao visto de trânsito, destacar que o visto de trânsito é aquele utilizado o quê? Por períodos curtos, ou seja, quando o estrangeiro vem ao Brasil, simplesmente de passagem. O Brasil é um caminho que ele irá percorrer, passará pelo Brasil, mas o destino final é outro lugar. Então o Brasil não é o destino final, é simplesmente o meio. Portanto, ele está em trânsito, ele está em caminho para chegar a outro destino final. Acompanhe comigo em relação ao visto de turista. Destacar que o visto de turista tem validade máxima de 5 anos, permitindo estadas de 90 dias, admite-se prórroga ou redução pelo ministro da Justiça, ok? Então, validade de 5 anos aí e permitindo estada de 90 dias. O visto temporário é aquele concedido para missão de estudos, negócios, como artistas ou deportistas, cientistas ou professor, correspondente de jornal. Eu lembro-me bem que a questão falava do correspondente de jornal, ou de revista, ou como ministro religioso. Exige-se provas de meios de subsistência, ou seja, um visto temporário exigirá provas de meio de subsistência. E atestado de antecedentes penais, validade de 90 dias a 4 anos. Então tem uma validade bem mais ampla o visto temporário para desenvolver determinadas atividades, ok? Vamos lá acompanhar comigo outros tipos de visto. Vamos lá, joga na tela, Alex. Permanente, ok? Destinado a estrangeiros que pretendem fixar-se definitivamente no Brasil. Então aquele que não quer passar um período no Brasil, mas quer morar em definitivo no Brasil, ele solicitará um visto permanente. Visto de cortesia, aquele concedido pelo Ministério das Relações Exteriores a pessoas amigas e de reconhecido valor. O visto oficial, também concedido pelo Ministério das Relações Exteriores aos estrangeiros em missão oficial. O diplomático, concedido pelo Ministério de Relações Exteriores, destina-se aos diplomatas e funcionários com status diplomático e aos chefes de escritórios de organismos internacionais. Então aí temos esses tipos de visto. Então esses foram os tipos de visto que está lá no artigo 4º da Lei 6.815/80, que eu quero destacar para vocês aqui, ok? Uma vez que o estrangeiro entra no Brasil, chega ao Brasil, preenche todos os requisitos legais e ingressa em nosso território nacional. Ou seja, uma vez que ele está dentro do nosso território nacional, devemos ter alguma atenção. Por exemplo, esse estrangeiro, apesar de estar fora do seu país,
dentro do nosso território nacional, ele também goza de determinados direitos e garantias. Ele também goza da proteção do Estado. O Estado pode colocar regras para a entrada de um estrangeiro no país. Porém, uma vez que esse estrangeiro cumpre as regras e ingressa no nosso país, esse Estado também tem para com esse estrangeiro uma responsabilidade. Esse estrangeiro também é titular de direitos e também obrigações dentro do nosso território nacional, ok? Vamos lá acompanhar alguns pontos em relação à permanência do estrangeiro. O status jurídico concedido aos estrangeiros não pode ficar abaixo, de um certo estándar mínimo de civilização. Ou seja, apesar de ser estrangeiro, ele terá que receber uma determinada proteção do Estado. Ele terá que receber essa proteção do Estado. Esse estrangeiro receberá essa proteção do Estado, mesmo ostentando aí o status de estrangeiro, ok? Vamos lá, acompanha comigo outro ponto em relação ao direito do estrangeiro, uma vez que ele ingressa no Brasil. A Constituição Federal de 88 também assegura o princípio constitucional da igualdade, aplicando-se aí o artigo 5º, em boa parte, aos estrangeiros. O STF também já se pronunciou. A residência do país não é condição para recurso ao judiciário, que dá sua prestação jurisdicional, mesmo aos estrangeiros residentes no exterior, conforme decisão do STF, que falava lá, na defesa de direitos líquidos e certos, o remédio do mandato de segurança pode ser usado por brasileiro ou estrangeiro não residente no país. Então, quando falamos de estrangeiro não residente no país, é aquele estrangeiro, por exemplo, turista, que está de passagem por aqui, ele é um estrangeiro não residente. Então, apesar do estrangeiro ostentar aí esse status, de estar fora do seu território nacional, ele recebe toda a proteção do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, obrigatoriamente, terá que proteger esse estrangeiro, terá que zelar pela vida do estrangeiro, e esse também, por sua vez, deverá também obedecer, estará também aí subordinado às normas do direito brasileiro. Ok? Vamos lá acompanhar comigo outro ponto em relação ao estrangeiro. Chegamos no ponto de saída do estrangeiro do Brasil. Esse ponto é importante, esse ponto é relevante, ok? Então, saída do estrangeiro do Brasil. Saída do estrangeiro do Brasil, ao momento que o estrangeiro sai do país. Ingressou no Brasil, permanece no Brasil, agora ele sai. Sua saída pode ser voluntária, ou seja, quando ele sai, no momento em que ele disse que iria sair, imagine um estrangeiro que vem passar 10 dias como turista, completa seus 10 dias, ele sai do país, ou seja, ele sai voluntariamente. Ou sua saída pode ser aí involuntária. São os casos de deportação, expulsão e extradição. Então, os casos de deportação, expulsão e extradição são as formas de saída compulsória, involuntária do estrangeiro do Brasil. São os momentos em que o Estado brasileiro se pronuncia sobre a saída desse estrangeiro do nosso território nacional. Ok? Então, vamos acompanhar esse quadro aqui. Acompanha comigo esse quadro. Vamos lá. No quadro, nós temos aí como primeira forma de saída do estrangeiro a deportação. E qual é a principal causa da deportação? Entrada ou permanência irregular em território brasileiro. Por exemplo, o caso daquele estrangeiro que entra em território brasileiro irregular, ou seja, não passa pelo controle de fronteira, burla as fronteiras. Ou então, permanência irregular, aquele estrangeiro que entra, por exemplo, com visto de turista, e aqui, chegando no Brasil, quer trabalhar. E aqui, chegando no Brasil, desenvolve atividade lucrativa. Ou aquele estrangeiro que veio para o Brasil, com visto para passar, por exemplo, 30 dias, e aí ele ultrapassa esse período e não regressa ao seu país de origem. Ou seja, ele entrou regular, mas sua permanência tornou-se irregular. No momento em que ele não voltou, no momento em que ele não voltou, quando o seu visto terminou, ele passou a estar irregular no país. E quem tem competência para atuar nesse caso é a própria Polícia Federal. Então a Polícia Federal poderá atuar diretamente no caso e esse estrangeiro ele é deportado. No caso da deportação,
a qualquer momento esse estrangeiro pode retornar ao nosso território nacional. Se o estrangeiro foi deportado, ele poderá retornar ao nosso território nacional em qualquer momento, desde que ele cumpra, desde que ele esteja dentro das regras previamente estabelecidas. Se esse estrangeiro regressar ao nosso país com um visto, por exemplo, correto, aquele que tentou entrar de forma incorreta, por exemplo, se ele regressa com o visto correto, ele poderá ingressar no nosso país aí sem nenhum problema. Então a deportação, apesar, é a forma mais simples, ok, de se retornar ao nosso país, é a deportação. Foi deportado, sim, poderá retornar aí no momento em que esse cumprir com os requisitos previamente estabelecidos pela nossa legislação. Então a deportação, saída do estrangeiro, competência da Polícia Federal por entrada ou permanência irregular no nosso território. A segunda forma de saída do estrangeiro é justamente a expulsão. Vamos lá acompanhar comigo? Expulsão. Expulsão. Qual é a causa? Prática de ilegalidade ou ato que ofenda aos interesses nacionais pelo estrangeiro em território brasileiro. Então, um estrangeiro em território brasileiro começa a praticar atos que ofendam os nossos interesses nacionais. Por exemplo, começa a disseminar determinadas ideias ou teorias contrárias à estabilidade nacional do país ou à segurança do país. Esse estrangeiro ele será o quê? Expulso. O que significa o estrangeiro que é expulso? Eu costumo comparar a expulsão do estrangeiro com a expulsão de um jogador de futebol. Ele está regularmente, está jogando, mas comete uma ilegalidade. Então, cartão vermelho, está expulso. Então, esse estrangeiro que está aqui no Brasil de forma legal, atenção, o estrangeiro que é expulso, ele está legal, porém comete uma ilegalidade, ou passa a ter um comportamento aí que ofenda aos interesses nacionais. Então, esse estrangeiro ele é expulso, ok? E aí a competência é de quem? A competência do Poder Executivo, através do Presidente da República, de um decreto expulsando esse estrangeiro. Atenção que, atenção que tanto a deportação como a expulsão é ato voluntário do Estado brasileiro, ou seja, o Estado brasileiro, de forma voluntária, de forma própria, ele deporta ou ele expulsa. Por que eu estou falando que deportação e expulsão é ato voluntário do governo brasileiro? É ato próprio do governo brasileiro. Porque no caso da extradição, que é a próxima forma de saída do estrangeiro, o Brasil ele é requerido para enviar aquele estrangeiro. Então o Brasil, na realidade, ele recebe um pedido para enviar o estrangeiro. No caso da expulsão e da deportação, não. O Brasil, ele de forma soberana, expulsa ou deporta aquele estrangeiro, ok? Então fica atento a essa questão que na deportação e na expulsão é ato próprio do governo brasileiro expulsar e deportar. Ok? Ato voluntário do governo brasileiro. Já no caso da extradição, ele é solicitado aí para enviar aquela pessoa, ok? Bem, então nós temos agora aí a terceira forma de saída do estrangeiro, que é a extradição. Vamos lá, acompanha comigo a extradição. A causa seriam o quê? Crimes praticados pelo estrangeiro no exterior. Nós temos aí também, temos que ter cuidado, no artigo 75 da Lei 6.815/80, na questão da proibição de extradição por aquelas pessoas que estão perseguidas, por questões políticas. Mas bem, a extradição, regra geral, é quando um Estado estrangeiro solicita ao governo brasileiro que envie aquele estrangeiro para pagar por um crime cometido lá fora. Então, a extradição é quando um terceiro Estado, um Estado estrangeiro, solicita ao governo brasileiro que envie aquele nacional para pagar por um crime cometido lá fora. Se o Estado brasileiro não for solicitado, não tem como o Estado brasileiro adivinhar que aquela pessoa cometeu um crime lá fora. Por isso que o Instituto da Extradição é importante, porque é no momento em que o Estado estrangeiro
comunica ao governo brasileiro que, olha, aí dentro do seu território tem uma pessoa que cometeu um crime aqui. Então solicitamos que você extradite essa pessoa para que ela cumpra, né, para que ela pague pelo crime que ela cometeu em nosso território. Da mesma forma que o Brasil também pode solicitar extradição dos seus nacionais que também cometeram crime lá fora. Então, o brasileiro que comete crime lá fora, o Brasil também pode solicitar a extradição desse brasileiro para que ele venha aqui, né, a pagar, cometer um crime aqui, desculpe, o caso da extradição do brasileiro, para que ele também, o Estado brasileiro, possa solicitar esse brasileiro, ok? Então, a extradição é quando o Estado solicita que o nacional que cometeu crime no seu território seja entregue àquele Estado para cumprir ali pelo crime que foi praticado. Ok? Então, um brasileiro, por exemplo, comete crime aqui e sai, né? O Estado brasileiro também pode solicitar Estado estrangeiro que mande aquele brasileiro para cá para pagar pelo crime que ele cometeu aqui em nosso território. Ok? Então, a extradição, regra geral, é essa. Competência Supremo Tribunal Federal. E aí vai a novidade no caso da extradição. A competência, segundo a Constituição Federal, é do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre os casos de extradição. E qual é a grande novidade? Atenção! Depois do caso do Cesare Battisti, do italiano que foi acusado de crimes na Itália, e o Brasil não extraditou, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal atuou de forma diferente. Como? O Supremo Tribunal Federal, no caso do Cesare Battisti, ele fez um juízo de admissibilidade. O que significa isso? Ele recebeu o pedido de extradição, verificou todos os requisitos e no final disse, ok, pode extraditar. Porém, aí vem a atenção, porém, compete ao presidente da República a palavra final. Então, essa foi a grande novidade. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, sempre decidiu sobre a questão de extradição. Então, ele recebia o pedido, fazia o exame, veja se os requisitos foram preenchidos e, ao final, extraditava ou não. E, no caso do Cesare Battisti, ele não procedeu dessa forma. Ele apenas fez o juízo da admissibilidade, transferindo para o chefe do Poder Executivo a competência para, não a competência, mas transferindo para o chefe do Poder Executivo a palavra final sobre a efetivação ou não da extradição. Então, amigo Sérgio, fica ligado aí nessa mudança que houve do Supremo Tribunal Federal em relação ao processo de extradição. Claro, devemos observar os processos posteriores. Se o Supremo Tribunal Federal também continua se comportando dessa forma. Mas houve aí uma quebra de procedimento por parte do tribunal. O Supremo Tribunal Federal passou, nesse caso, fez apenas um juízo de admissibilidade, deixando para o chefe do Poder Executivo a palavra final. Ok? Bem, essas são as 3 formas de saída do estrangeiro. Deportação, expulsão e extradição. Então, amigo Sérgio, fica ligado nessas 3 formas de saída do estrangeiro, porque quem sabe, né, essa questão aí cai na tua prova aí da OAB e é a saída, né? A saída para a segunda fase e aí entrar na segunda fase aqui com os craques da equipe aqui do Complexo Renato Saraiva, ok? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto. Joga na tela, Alex. Domínio público internacional. O que é o domínio público internacional como regra geral? São os espaços utilizados por mais de um Estado soberano. Então, todo aquele espaço utilizado por vários Estados é o que chamamos de domínio público internacional. Que espaços são esses? O mar, né, o espaço marítimo, o espaço aéreo, a atmosfera, o espaço extra-atmosférico. Ok? Então, via de regra, o mar, o espaço atmosférico, os polos, né, das extremidades do planeta, etc, etc. Então, domínio público internacional é todo aquele espaço que é utilizado por vários estados, ou seja, aquele espaço que não é de propriedade de um estado, de um estado específico, ok? Vamos lá, acompanha comigo alguns destaques em relação ao direito do mar.
O espaço marítimo é um dos espaços mais utilizados, ok? É um dos espaços que aí, há muitos anos foram utilizados, por exemplo, pelos navios, pelo comércio. Então, o espaço marítimo é importantíssimo dentro do domínio público internacional, certo? Vamos lá acompanhar comigo algumas características do domínio público internacional dentro do espaço marítimo, também conhecido como direito do mar, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí algumas características do direito do mar. Tem como objeto de regulação a navegação no alto mar, combate à pirataria, exploração e preservação de recursos naturais. Então, novamente, navegação no alto mar, combate à pirataria, exploração e preservação de recursos naturais. Então, o direito do mar vai regular basicamente essa questão da navegação, a questão da pirataria e da exploração de recursos aí. Temos o pré-sal, por exemplo, como um grande exemplo aí da exploração de recursos aí no alto mar, ok? Para destacar, ou seja, dentro do direito do mar, destacar a Convenção de Montego Bay. Acompanha comigo aí. Vamos destacar a Convenção de Montego Bay, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É um instrumento jurídico mais importante, um dos que se destaca dentro do direito do mar. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, também conhecida como Convenção de Montego Bay. Ok? Esse quadrinho é interessante. Vamos prestar atenção nesse quadrinho. Por quê? Esse quadrinho aí, ele vai mostrar um pouco onde começa cada uma das zonas territoriais. E essas zonas territoriais, elas podem ser o quê? A partir de cada zona, teremos regulações jurídicas diferentes, portanto, implicações jurídicas diferentes, ok? Acompanhe comigo esse quadrado interessante. Vamos lá, joga na tela aí, Alex. Limites do mar. O limite do mar, para a gente tratar sobre limites do mar, nós temos que primeiro fazer essa linha base. Então, vamos lá, atenção comigo, linha base. 12 milhas a partir da linha de base, ó, nós temos o mar territorial. 200 milhas, a zona econômica exclusiva. Ok? Aqui a plataforma continental, talude, elevação, etc, etc. Então, qual é a grande diferença e a grande importância? A importância desse tema, direito do mar, para você, futuro advogado, é sempre prestar atenção na linha de base. Todos os cálculos serão feitos a partir da linha de base. Mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, todos os cálculos são feitos a partir da linha de base. Então, a partir da linha de base, 12 milhas, mar territorial, 200 milhas, zona econômica exclusiva. Então, qualquer cálculo que for feito, preste atenção, sempre a partir da linha de base. Se não for a partir da linha de base, for a partir de outra zona, por exemplo, eu quero calcular a zona econômica exclusiva a partir do mar territorial, eu tenho que saber que até o mar territorial já são 12 milhas. A partir dali, terão aí as outras milhas até chegar à zona econômica exclusiva, ok? Então, o que tem que se prestar atenção quando se fala de mar territorial, 12 milhas. Zona econômica exclusiva, 200 milhas. Todos os cálculos a partir da linha de base, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí algumas definições em relação ao direito do mar. Nós temos aí o mar territorial, que é a faixa d'água sobre qual o Estado exerce sua soberania. Tem extensão de 12 milhas marítimas, 22 quilômetros, desde a linha de base, ó, compreendendo o leito do mar, solo, subsolo e espaço aéreo sobrejacente. Em relação ao mar territorial, destacar que o Estado exerce uma soberania relativa, pois admite-se o direito de passagem inocente de navios mercantes ou de guerra. Porém, o Estado exercerá uma soberania absoluta nas águas interiores sem direito à passagem inocente. Então, naquele desenho, naquele quadrinho da linha de base para dentro são águas interiores, por exemplo, porto de um Estado, porto de um país, são águas interiores. Ali o Estado exercerá o quê? Uma soberania absoluta. No mar territorial também, o Estado exerce sua soberania, porém não de forma absoluta. Por quê? Porque aí existe a questão da admissão da passagem inocente, que seria a passagem inocente. Barcos ou navios de guerra ou comerciais que passam por esse mar territorial, dessas 12 milhas, porém estão apenas de passagem para outro destino. Por isso que chama aí passagem inocente. Esses barcos, essas embarcações não poderão aí fazer manobras, né, ou explorações dentro dessa zona, dentro desse mar territorial, ok? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto.
Zona econômica exclusiva, extensão de 200 milhas marítimas, contadas da linha de base do mar territorial. Objetivo de explorar, conservar e administrar os recursos naturais vivos e não vivos da área. Por exemplo, a extração de petróleo, o aproveitamento do potencial energético eólico, etc. Então, o objetivo da zona econômica exclusiva é justamente o quê? Do Estado explorar, porém conservar também esses recursos e, ao mesmo tempo, administrá-lo, ok? Acompanha comigo mais algum ponto aí em relação agora ao outro espaço do domínio público, que é o espaço aéreo e extra-atmosférico. Cada Estado exerce sua soberania plena aquele espaço aéreo localizado acima do seu território e de seu mar territorial. Não se admite a passagem inocente. Então, em relação ao espaço aéreo, não se admite a passagem inocente. Cada Estado vai exercer soberania plena. Toda aquela coluna de ar acima do território do Estado e do seu mar chama-se espaço aéreo. Espaço aéreo atmosférico. Então, o Estado exercerá toda a sua soberania dentro desse espaço aéreo atmosférico. Em relação ao espaço aéreo extra-atmosférico, ou seja, acima da atmosfera, onde se lançam os satélites, nesse caso aí em concreto, todos os Estados podem utilizar, desde que para fins pacíficos, ok? Todos os Estados podem utilizar, desde que para fins pacíficos. Acompanha comigo aí, mais um ponto em relação aí ao domínio público internacional, destacar o Polo Norte e a Antártica. No caso do Polo Norte, trata-se de um oceano coberto de gelo. Interesse pelo corredor aéreo, é um dos grandes interesses do Polo Norte, é o corredor aéreo. E destacar que Canadá, Rússia e Dinamarca exercem soberania unilateral em algumas áreas que não foram contestadas. Portanto, o Canadá, a Rússia e a Dinamarca estão presentes em algumas áreas no Polo Norte. E essas áreas não foram contestadas. O que significa que, posteriormente, provavelmente, essas áreas poderão aí se tornar aí territórios desses países que já têm a sua presença nesse local e não foi questionado por nenhum outro Estado. Em relação à Antártica, acompanha comigo, vamos lá, joga na tela, Alex. O Tratado da Antártica de 1959, que aí estabelece a utilização da região para fins pacíficos. Então, a Antártica também utilizada para fins pacíficos, ok? No próximo bloco, continuaremos aí a trazer outros detalhes para você e questões também, pontos de direito internacional privado. Acompanhe comigo no próximo bloco.